vamos continuar de onde paramos? Página 21, a gente vai ver sobre o ciclo evolutivo do Sol, na verdade, sobre a evolução das estrelas, o ciclo evolutivo das estrelas, porque elas também têm um ciclo, elas têm um nascimento, elas têm uma morte, e o ciclo estelar delas pode durar bilhões de anos e depende da massa delas, tá? Até porque quanto maior a massa, maior a força gravitacional, tá? Então, vamos considerar aqui o espaço, né? Partícula, gases e poeira se atraindo por atração gravitacional, formando nuvens e aglomerados, tá? Eu gosto de imaginar tipo um algodão doce que você coloca lá o açúcar, aí vai girando, 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 ele começa a se aglomerar. Eu gosto de imaginar a formação das nebulosas assim, tá? E conforme o número de partículas no espaço, poeira, gás, enfim, começa aumentando, a pressão no centro dessa nuvem também vai aumentando e a sua densidade. Aí adquire um formato de disco que a gente vai chamar de protoestrela, que é como se fosse o bebezinho, o embrião, a primeira fase de vida da estrela, tá bom? E depois de milhares de anos, a temperatura vai aumentando a ponto do elemento químico hidrogênio se fundir e realizar uma reação de fusão nuclear com outros elementos de hidrogênio, formando hélio. Tá? Lembra que em química a gente viu que cada elemento químico tem uma quantidade de prótons diferente? Então, por exemplo, eu tenho o hidrogênio. O hidrogênio ele só tem um próton. E se ele se fundir com outro hidrogênio, com outro próton, eu vou ter um átomo de 2 prótons, que é o hélio. E é isso que está acontecendo no Sol. Reações de fusão nuclear de 2 átomos de hidrogênio, tá formando um de hélio, tá? Quando todo esse combustível de hidrogênio acabar, o que vai acontecer? O que a gente vai ver agora, tá bom? Quando esse hidrogênio termina e começa a se expandir, vai começar o quê? A queimar hélio, tá? Ou seja, todo esse hélio agora, que tem 2 prótons, vai continuar reagindo, fazendo reações de fusão nuclear com outros átomos de hélio. E o que acontece quando um átomo de hélio se funde com outro átomo de hélio? Bom, 2 prótons, eu vou ter um átomo de 4 prótons, que é o carbono, tá? E aí, quando o hélio acabar, um novo ciclo vai começar. E aí, o que a gente vai ter? A gente vai ter o ciclo de formação das estrelas, tá? Eu vou mostrar aqui para você o ciclo de vida, resumidamente, o ciclo de vida estelar, tá? Então, gente, é basicamente o seguinte. A gente tem a nebulosa, né, que formou a protoestrela, e aí vai dar origem a uma estrela. Se for uma estrela de massa muito pequena, eu vou classificar como estrela pequena. Ou tem outras estrelas muito maiores, que são estrelas gigantes. Depende da quantidade de hidrogênio. Vai queimando hidrogênio até que só resta hélio, né? E a energia é tão grande que aí a gente tem a formação de uma gigante vermelha, tá? E aí o que acontece? Quando a massa dela ela é muito maciça, ela tem muitos elementos químicos para se fundir, a pressão pode ser tão grande que resulta numa explosão, formando uma nebulosa planetária, tá? Pode dar origem a uma anã branca, que é uma estrela fria de carbono, tá bom? Que não tem energia suficiente para fundir novos elementos químicos. E aí, no caso das estrelas maiores, ao invés de formarem uma gigante vermelha, a explosão forma uma super gigante vermelha, porque ela tem muito combustível, muito hélio para fundir. Até que a pressão e a temperatura é tão alta que o núcleo entra em colapso, né, expande e dá origem a uma supernova, essa explosão. Dependendo da massa dessa estrela gigante, ou ela pode virar uma anã branca, ou uma estrela de nêutrons, ou um buraco negro. É isso que a gente vai ver agora. Aqui, virando a página, essa imagem que eu botei aqui, ela tá aqui também, tá, gente? Então, depende, gente, muito da massa da estrela, porque quanto mais massa ela tem, mais átomos ela tem para fazer reações de fusão nuclear. Só que essas reações de fusão nuclear liberam muita energia, por isso que a gente observa essas explosões. Então, aqui, estrelas pequenas que têm 0,8 a 0,45 massas solares, ou seja, são menores que o Sol, elas formam uma gigante vermelha, né, de hélio, que por não ter massa suficiente vai esfriando até formar uma anã branca, tá? Ou pode ser uma anã branca de hélio, ou se for uma estrela maior, tipo do tamanho do Sol, né, ou um pouco maior, após a formação da supergigante vermelha, a gente tem a nebulosa planetária e, por fim, uma anã branca, seja ela de carbono ou de oxigênio. Agora, falando de estrelas com 10 massas solares a 25 massas solares, ou até mesmo 100 massas solares. Bom, elas podem dar origem a uma supernova, que vai finalizar com uma estrela de nêutrons ou de quarks,
ou se for aquela estrela tão grande, tão grande, tão grande, que a explosão é tão sinistra que chega a formar um buraco negro, ou seja, uma região que o núcleo colapsou de tal forma que a gravidade é tão alta que nem a luz consegue escapar de um buraco negro, tá bom? E aqui tem tudo detalhadinho que eu acabei de falar para vocês, mas tudo depende o quê? Da massa da estrela, tá bom? Tudo depende da massa dela, tá? Relaciona-se com a massa. E as estrelas, gente, elas podem ser classificadas de acordo com a coloração em classes. Por exemplo, a classe O, né, tem a cor azul, são mais raras, emitem radiação na faixa do ultravioleta. A gente tem onde o Sol é classificado como classe G, tem a cor amarelada, né, a temperatura 6.500, 5.200 kelvins. A gente tem estrelas gigantes e supergigantes que entram na classe K e na classe M, né, já de cor vermelha, alaranjada, tá bom? Então é isso, gente, não tem muito mistério. E aqui a gente tem até uma reflexão pensando, será que existe possibilidade da vida fora da Terra, em outros planetas? Depende, né? A gente tem que ter condições. A temperatura tem que estar adequada, a pressão atmosférica também, tem que ter elementos químicos essenciais como carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, água líquida para ocorrer reações químicas, seres vivos como algas e bactérias para tornar o planeta habitável, né? Aí a gente tem até um conceito de terraformação, que seria um processo hipotético para modificar um planeta, um satélite, e lá desenvolver um ecossistema adequado para a vida, né? Eu acho que talvez a maior dificuldade sejam as distâncias mesmo e a radiação cósmica, né? Que aqui no planeta a gente está protegido contra a radiação cósmica, né? Que a atmosfera absorve um pouco, mas ela é muito perigosa para os astronautas no espaço. E existem alguns projetos, né, como o Instituto Goddard da NASA, que já começou a identificar planetas orbitando outras estrelas, uma anã vermelha, que pode abrigar a vida marinha, mas são tudo especulações, a gente só tem esses conhecimentos até agora, tudo bem? Então vamos exercitar? Valeu!